Fala pessoal, estou aqui em mais um episódio do CROMG Talks. Nesse momento eu estou aqui com o grande Dr. Roosevelt, ele que é presidente da Comissão de Ética lá em Uberaba. É um prazer falar com você aqui hoje, viu? Prazer é meu. Eu queria começar te perguntando já o seguinte, você explicar um pouco para nós como que é esse trabalho da Comissão de Ética. Bom, primeiramente a função primordial do Conselho é manter a ética, defender a população dos maus profissionais, né? E o nosso trabalho lá não é fácil, é árduo. E o que dificulta muito é a distância que a gente não está em Belo Horizonte o tempo todo, né? Porque nós temos que trabalhar nossas vidas normais. E para isso foram criadas algumas, nas delegacias, as câmaras de ética, para auxiliar nos processos do interior, né? Mas também é muito difícil que o colega queira participar, porque todo mundo gosta de reclamar, e de cobrar, mas ninguém gosta de participar, né? Então a participação da classe deveria ser um pouco melhor. A nossa classe, eu acho uma classe que poderia ser muito mais unida, né? Verdade, entendeu? Concordo. E isso não ocorre, então fica poucas pessoas para fazer muito trabalho. Então, esse trabalho que vocês fazem lá é uma ramificação do trabalho principal que é aqui em Belo Horizonte, certo? Isso. Então, uma denúncia que vai para o interior, por exemplo, ela pode começar o processo lá na própria delegacia, para que a pessoa não precise se deslocar até Belo Horizonte para poder fazer, né? Então, a gente faz primeiro uma audiência de instrução e conciliação. A partir dessa audiência, a gente, na sequência do processo, caso seja um processo administrativo, ele já passa a ser um processo ético, um processo de fiscalização. Caso, depois da audiência, ele passa a ser um processo ético e já vem para Belo Horizonte para julgamento. Sim. Porque o processo de fiscalização, ele não tem o seu fim na audiência, ele só termina com o julgamento. Quando é uma denúncia, aí, a partir da instrução, se não houver a conciliação, aí esse processo dá o seu prosseguimento. Sim. Muitas vezes é solicitada uma perícia, porque a gente não pode tomar... um exemplo, se você diz que o profissional não cometeu a infração, o que ocorre? O paciente fala assim, isso aqui é um grupo para passar a mão na cabeça do profissional e não acontecer nada. Não acontecer nada. E se você já fica do lado do paciente, aí o paciente já fala a coisa clássica. Conselho é um órgão punitivo que só serve para cobrar a verdade e punir a gente. É verdade. Mas não é isso que acontece. Então a gente pede uma perícia técnica que dá a confiabilidade para a gente dar o nosso parecer. E esse processo segue para julgamento. Legal. E essa perícia técnica até é feita por um colega da Odonto Legal, né? Que é contratado até para uma perícia técnica junto com o advogado. Faz uma perícia técnica, normalmente a gente pega um profissional da área e pessoa de alto teor técnico, conhecimento técnico, né? Naquela área, e que faz a perícia para a gente. E deixa eu te perguntar também, vocês têm recebido muitas denúncias em relação a recém-formados por falta de não entender muito da ética? Você podia falar sobre isso um pouquinho para nós? Gente, é uma coisa assim fundamental você conhecer a regra do jogo antes de você entrar. Com certeza. Certo? Você tem que conhecer a regra do jogo. E qual a regra do jogo nosso? É o nosso código de ética. Aí você vai numa palestra e coloca lá 100 profissionais. Igual eu estava semana retrasada, dei uma palestra para 100 profissionais. Fiz uma pergunta. Quantos de vocês já leram o código de ética? Qual a resposta? Eu acho que a minoria que leu. Zero. Zero. Aí eu falei, você viu uma coisa, você começou, leu o código de ética do começo ao final. Você não precisa decorar, mas precisa ler e saber em mão ali. Sempre. Isso porque o que mais acontece é o profissional fala assim, eu não fiz isso por querer, eu não sabia disso. Mas nós temos um artigo do Código de Ética que diz que a alegação de ignorância não exime da culpa. Verdade.
até fazendo um comparativo com o futebol, existe falta sem querer também, não é? Ainda é falta sem querer, pôr a mão dentro da área sem querer é pênalti. Também é pênalti, exatamente. Então não adianta. Então assim, e a gente ensina como que você faz para utilizar um código. O que eu mais, assim, aconselho é o seguinte: tudo que você tiver dúvida, não faça, porque tem grande possibilidade de dar errado. Se você vai fazer alguma coisa, procure saber antes. Vou fazer uma propaganda, procure saber antes. Você não tem que ler o código de ética inteiro. Vai no capítulo propaganda e veja as coisas que tem sobre propaganda. Ainda não ficou esclarecido? Entra em contato com o setor de fiscalização do conselho. Então, assim, para os alunos, a faculdade deveria orientar muito. É verdade. Porque é um assunto que é chato, muito chato. Verdade. Para dar aula, para dar curso, muito chato. Mas é um dos assuntos mais importantes do curso. Exatamente. Eu estava dando aula agora na especialização de implante. Cara, eu falo, começo a aula assim, ó, é a pior aula no sentido de conteúdo, assim, de ânimo e tal, mas é a mais importante que vocês têm. Verdade. E depois no final o pessoal fala assim, eu não sabia de nada disso. E tudo pessoas com muitos anos de formado. Então, ele não conhece a regra do jogo antes de entrar. Então eu acho que se na graduação deveria ser uma matéria mais explorada, sim, mais bem esmiuçada, para a pessoa o aluno sair da faculdade já com pelo menos uma visão do que é. Sim, com certeza. Não, até porque se você tem um embasamento ali de forma bem estudada, evita muitos problemas futuros aí, vários processos éticos. Muitos problemas, e isso que eu estava te falando. Tem dúvida? Não faça, procure saber primeiro. Agora a pessoa forma e já quer abrir o consultório, já quer ganhar dinheiro, vou trabalhar de cedo até a noite fazendo coisas erradas. Exato. Entendeu? E se você não procura saber, com certeza você vai entrar em alguma fria em um certo momento. Então a gente observa que o pessoal tem que entender é que o conselho, ele está aí para aconselhar o profissional, mas também para punir, entre aspas, a punição se ele não corresponde de forma correta à lei, porque é uma lei. Então, ele é um órgão fiscalizador, mas ele é orientativo, ele não é punitivo. Ele é punitivo quando tem que punir. Tem que punir, exatamente, e de forma justa. De forma justa, por isso que a gente faz perícias, para não ficar tendencioso. Eu conheço aquela pessoa, às vezes eu conheço, então eu prefiro até nem participar do julgamento, para não ser tendencioso. Perfeito. Ó, foi um prazer falar com você aqui, e antes da gente terminar, já que a gente está no Gigante da Pampulha, eu tenho que te perguntar, Atlético ou Cruzeiro? Rapaz, você tem que saber torcer, rapaz. O céu é azul, você tem que torcer para time bom. Cruzeiro, rapaz. É o Cruzeiro. Ó, o placar tá 6-2 aqui pro Cruzeiro de torcida. Mas aqui, um prazer ter você comigo. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço.